Bom, boa noite, gente. O objetivo aqui, nós estávamos até agora, eu e a Carolina Fidelis, que está nos assessorando aqui na montagem do YouTube e tudo, nós estamos aprendendo a lidar com a ferramenta. Mas o objetivo, então, hoje não é nem tanto estudo, é mais para a gente se habituar com a ferramenta, com o YouTube, com esse canal, né? E a gente poder se conhecer. Nós podemos começar a partilhar conteúdos do hermetismo, principalmente, que é o objetivo do grupo, né? E, e a gente explorar uma coisa importante na nossa vida, que é a espiritualidade, né? Independentemente das religiões de cada pessoa, cada um tem a sua religião, mas nós vamos discutir religiosidade, a religião hermetismo do Antigo Egito, e trazer as verdades que cada religião busca explorar, busca investigar, cada uma na sua, com o seu foco, com o seu método de funcionar. Cada religião tem uma peculiaridade. E aqui nós não vamos nem discutir, nem criticar, nem muito menos discutir rituais e tudo de religião alguma. Na verdade, o hermetismo, eu partilhei com vocês um conteúdo que é um livro de Franz Bardon, que é a Iniciação ao Hermetismo, que ele é bem denso, né? E nesse livro, quem já baixou, que eu coloquei lá no grupo, ele traz muitas instruções, traz conhecimentos sobre as realidades, as realidades, o conteúdo da filosofia hermética, né? E ali tem uma aplicação prática de exercícios para se entrar em contato com, com os portais, com as energias do fogo, da terra, da água e do ar. E também traz métodos e explicações de trabalho de cura, né? Então, o objetivo, portanto, do hermetismo, ele é conexão, né, com a criação, né, com o cósmico, com o todo, né, que é o primeiro princípio do hermetismo, que é o mentalismo, né? Então, eu peço, eu oriento que todos procurem estudar os 7 princípios do hermetismo, né, que é o Caibalion, que é um livro, e eu tenho esse livro como ritual, onde eu disseco cada um dos princípios, né, o mentalismo, vibração, polaridade, gênero, enfim, os 7 princípios, e ali a gente estuda, e é muito interessante porque ele traz verdades que são milenares, né, que hoje a gente reconhece como verdadeira, a própria ciência, física, tudo reconhece como verdadeira, mas isso são valores que foram escritos não muito tempo atrás, né, a organização do Cabalhon, por exemplo, mas os estudos herméticos, eles são sabidos deles desde do século II depois de Cristo, de algumas organizações herméticas que estudavam isso, né? O cristianismo ainda não estava organizado como Igreja Católica, né? Isso foi no século III, e só que os estudos se reportam ao Antigo Egito na época de 4.000 antes de Cristo, 6.000 antes de Cristo, mas há textos de 12.000 anos antes de Cristo, quer dizer, coisa de 14.000 anos atrás. Muito bem, o que acontece? Esse estudo ele é muito denso, ele é muito importante para a nossa vida, porque ele traz uma base para a gente entender como que a vida
ela passa de uma polaridade para outra, né? Se você pegar a carta do tarô, por exemplo, você tem a roda da vida, né? Uma hora você está embaixo, outra hora está em cima, né? Uma das cartas do tarô, né? Também chama roda da fortuna, né? E a gente precisa entender que todo crescimento ele se compõe de crescimento, de um círculo virtuoso, depois tem uma estagnação, e depois tem o decrescimento. Tudo tem ciclo na vida. E os ciclos, eles começam, são plenos, eles se encerram. E aí tem início um novo ciclo. Quando a gente fica preso num ciclo, a gente fica preso a só uma realidade, a só uma realização na vida, a gente, a gente acaba se decepcionando e a gente acaba, muitas vezes, se frustrando, né? Porque a gente vê que, inevitavelmente, os ciclos se acabam, todos os ciclos se acabam, né? A gente, quando constitui família, a gente tem os filhos, tem aquela vida agitada, criança sendo educada, levando para a escola, e aquela vida de criança adolescente, e depois eles se tornam adultos, depois eles encontram com outras pessoas, né? Os namorados, as namoradas, constituem família e eles vão criar um outro núcleo de família, né? E aí a gente vai ter os nossos netos e a vida continua. Quem não está preparado para isso é um exemplo de um ciclo, né? A gente chega na terceira idade, que agora politicamente se chama de melhor idade, e se não tiver preparado para que você substitua toda essa atividade que você teve durante a sua juventude, quando você constituiu família, tem pessoas que não constituíram família e estão muito felizes e são solteiros. Não estou dizendo que isso é uma coisa essencial para a vida de todos, mas aqueles, eu estou dando um exemplo de ciclo, né? Mas aqueles que o fizeram, depois, se eles não têm um preparo para dar continuidade a isso, porque depois vem a curtição dos netos, e os netos também vão ficar adultos, se a gente tiver felicidade de viver a vida do neto adulto, a gente vai ver que eles também vão nos deixar no plano secundário, porque eles vão ter o plano primário da vida deles, a vida deles, né? A família deles, o trabalho deles, e assim é. Então, nós viemos sós, nós nos reunimos em grupos sociais, que é o principal grupo, é a família, mas tudo é um ciclo, né? Tudo tem um começo, tem uma plenitude e tem um decréscimo. E a gente precisa encontrar nessa situação, eu dei o exemplo do núcleo familiar, mas em todas as atividades que a gente desenvolve na vida, seja profissional, seja na atividade, na sociedade de uma forma geral, as atividades em clubes de serviço, em ações de filantropia, ações sociais, onde quer que seja, em qualquer atividade que você se insira, sempre terá os ciclos, né? Sempre haverão ciclos. Então, o começo, a plenitude e o encerramento disso. Os amigos também. A gente convive com os amigos, eles também, quando a gente é jovem, é uma convivência intensa, depois cada um cria sua família, convivência dos amigos entre família, e depois a vida vai absorvendo, a gente vai se envolvendo com outras questões na vida, e os amigos não deixam de ser importantes, mas eles se afastam, né? Apesar de que eles continuam no nosso coração, e quando a gente os encontra, às vezes muito raramente, a gente vive um momento de muita felicidade, mas o ciclo passou, aquele ciclo passou, agora é um novo ciclo. Para isso ser entendido e para a gente ter felicidade, a gente precisa sempre estar conectado com o que vem depois. Se a gente faz alguma coisa, se a gente tem alguma atividade, se a gente exerce alguma coisa na vida, se a gente toma atitudes na vida, a gente tem que procurar entender, procurar estar ciente, estar conectado, estar consciente, principalmente, de que essa atitude ela vai redundar
numa realização e numa consequência. Quando a gente é muito jovem, nós tomamos as atitudes e, às vezes, esperando um resultado muito bom, um resultado positivo, um resultado virtuoso, e muitas vezes a nossa expectativa não é exatamente aquilo que a gente esperava, né? E a gente acaba se frustrando. E muitas vezes, às vezes a gente acaba se dando mal até nas nossas decisões. Por quê? Porque nós não somos engenheiro de obra pronta, né? Nós somos artífices e construtores da nossa vida no momento, com os instrumentos, com o preparo que nós temos naquele momento. Por mais conselhos que tenhamos, por mais livros que se leia, por mais filosofia que tenhamos condição de acessar, nada é igual à vida vivida, à experiência experimentada, né? Por isso que, com o tempo, com a idade e com as vivências, com as experiências, com os erros que a gente vivenciou na vida, a gente acaba adquirindo a maturidade. E com isso a gente, muitas vezes, quando vem alguma situação de alguém que você está presenciando, você às vezes nem dá palpite, mas você já sabe que eu já vi esse filme, né? Eu já sei o resultado disso. Então, o interessante é que nós tenhamos a conexão mais viva, porque, na verdade, a gente fica muito conectado com o nosso racional, e o nosso racional, ele não governa a nossa vida, o nosso racional administra a nossa vida, né? E nós somos seres duais, nós somos seres que somos matéria, mente e espírito, né? Nós temos a energia mental, que é o que toma as decisões do governo da nossa vida, das experiências vividas, aquilo que ficou marcado na nossa vida, que são experiências que são movidas pelas emoções. O que fica gravado na nossa vida são as emoções que a gente viveu naquele momento, lá no passado, né? E o passado está sempre presente. A gente acha que o passado é uma linha do tempo que teve lá um passado lá atrás, ele não pode ser mais acessado, e o futuro ainda será acessado. Acontece que o presente que a gente vive hoje, ele é a somatória do passado e do nosso futuro, que nós podemos também ver, prever algumas coisas do futuro, porque o futuro ele tem duas situações. Ele tem um determinismo, né, que a gente mais ou menos fomos projetados para ter uma missão e chegar a um ponto, mas nós também temos o livre-arbítrio. Então, a gente também pode não chegar naquele ponto, ou pode derivar por diversos caminhos para chegar no ponto e às vezes nem chega. Se a gente tiver, então, a sabedoria de poder escolher melhor e ser menos ingênuo, e ser menos despreparado e menos imaturo, né? Maturidade emocional, existe a maturidade ou inteligência também racional, mas existe aquela que transcende, que é a inteligência espiritual, que é essa que fica gravada em toda a nossa vida, e ela pode ser acessada a todo momento. A todo momento. Nós podemos acessar o passado, o nosso passado desta vida e de outras, né, através de regressões de memória. Isso é mais do que documentado, isso não é fantasia, isso não é crendice, isso não é dogma, né? Isso é realidade, isso é uma coisa científica. E que cada vez mais a ciência humana, do conhecimento, dos conhecimento humano, da sociologia, da antropologia, enfim, ele cada vez mais se aproxima, faz entender que essa é uma realidade irrefutável, né? Existem autores que lidam com a questão da mente, psicólogos, psiquiatras, que muitas vezes eram até psicanalistas e materialistas,
e que, ao cuidar dos pacientes nas terapias, seja por hipnose ou seja por não hipnose, por relaxamento profundo, essas pessoas começar, muitas vezes, isso é relatado em literatura, eu tenho várias, depois eu cito para vocês durante o nosso período de estudo mais para frente, Morris Netterton, Ian Stevenson, tem vários. E essas pessoas que nem eram, que nem acreditavam, que nem era, a formação delas espiritual era reencarnacionista, por exemplo, não vou falar de reencarnação aqui, mas eu estou falando da realidade espiritual. Elas, quando fizeram, desculpa, essas terapias com essas pessoas de relaxamento, essas pessoas acessaram conteúdos que não era dessa vida. Então, o passado, seja nesta vida até a vida intraútero, e o passado numa outra realidade vivida, em outras épocas, outros tempos, eles estão aqui. Não é uma linha do tempo que se perdeu, ela está presente aqui conosco. Como também falei, que a linha do futuro também está presente. Ela sempre há insights para nós, que qual é o caminho para a gente seguir, porque a gente tem um planejamento. Existe um planejamento. Existe uma conexão que a gente pode ter com essa sabedoria que é futura e que ela está presente, ela permeia tudo que a gente chama de todo, né? Que é um dos princípios do hermetismo, que é o mentalismo, que é o primeiro que as pessoas precisam ler isso daí. Depois eu vou dar esse material para vocês. Quem já comprou o livro Kybalion vai ler os 7 princípios lá. Esses princípios, quando a gente começa a ler pela primeira vez, eles são densos. A gente capta algumas coisas da leitura, mas eles são curtos, e a quantidade de informação que tem ali dentro é enorme. E para que a gente consiga não só ler, mas absorver, a gente precisa realmente passar pelas iniciações herméticas. E aquele material que eu disponibilizei para todos no grupo, da iniciação ao hermetismo de Franz Bardon, aquele material, depois eu vou disponibilizar a todos vocês na forma de apostila, onde eu sistematizei aquele livro, que ele é bastante denso, e eu sistematizei aquele livro na forma de capítulos, de instrução, né? Então, para cada instrução 1, instrução 2, instrução 3 e assim por diante, né? E aí a gente vai conseguir entender, dentro desse material, a gente vai conseguir entender, mas acima de entender todos vão conseguir entender, claro, mas incorporar. A gente precisa incorporar esse material. Bom, são algumas coisas que eu preciso que todos também tenham atenção para que haja uma elevação pessoal, espiritual e seja uma ferramenta de uma vida melhor, conexão com a espiritualidade e com a prosperidade e com a felicidade e com a realização, é essa conexão com o hermetismo, mas ler a literatura que eu acabei de falar, mas tem uma outra literatura que eu também vou disponibilizar depois na forma de instruções, que é do autor, de um médico radicalizado nos Estados Unidos, radicado nos Estados Unidos, radicalizado é brincadeira, né? Um médico estabelecido nos Estados Unidos, ele é endocrinologista, ele é hindu, é o Dr. Deepak Chopra, que ele fez vários livros, né? Ele tem vários livros importantes, e um deles, que é um best-seller, um livro conhecido mundialmente, que é As 7 Leis Espirituais do Sucesso, onde ele fala da potencialidade pura, da lei do retorno, da lei do distanciamento, da lei do mínimo esforço. Essa lei é boa, hein? Lei do mínimo esforço. Então, tem
a lei do karma, a lei do dharma. São assuntos derivados do Veda, né? Que é um dos livros sagrados do hinduísmo, que é a religião mais antiga do mundo. E é um livro muito fácil de ler, muito bom, ele é tranquilo, e também a gente vai disponibilizar aqui, durante as nossas lives futuras, instruções sobre esse livro e discussão. A gente vai abrir a discutir, nós vamos abrir discussões sobre cada instrução desse livro também. Então, material não falta, material há muito. E conforme a gente se conecta com todas essas realidades, né, a gente começa a ter uma vida, a gente começa a levantar pela manhã e ter a esperança de um dia produtivo, de um dia alegre, de um dia vibrante para a gente. A gente começa a entender que a cada porta que se fecha, uma porta maior se abre. Quando a gente precisa mudar de ciclo, muitas vezes a gente se apega àquele ciclo e não muda, e se a gente é merecedor, se a gente pratica sempre o bem, é honesto, honesto com a nossa família, honesto com os amigos, não é corrupto, enfim, é uma pessoa do bem, pode ter certeza que as energias que nos cercam, elas estão vendo, porque a maior defesa que nós temos contra as energias desfavoráveis é a nossa moral, a nossa integridade. Esse é o nosso escudo, né? Então, conforme a gente age de uma forma certa, de uma forma que a gente respeita tudo na natureza, todos os seres, os vegetais, as árvores, os animais, a vida de uma forma geral, o planeta de uma forma geral, então nós estamos conectados com a criação. E essa criação, ela tem uma realidade inteligente que a gente pode acessar e a gente acessa, que é o mentalismo, que é a primeira, como eu já falei hoje, que é a primeira importância do primeiro estudo que se faz na base do hermetismo. Continuando depois, nós vamos também ter acesso a formas de a gente também se conectar com a espiritualidade e fazer leituras para as pessoas através de conexões com runas, com tarô egípcio, porque o hermetismo, na verdade, para quem ainda não leu, não sabe da história do hermetismo, o hermetismo é o nome de Hermes Trismegisto, vem de Hermes Trismegisto. Então ele é milenar, porque o Hermes é uma figura grega, né? Mas na verdade é um helenismo de um deus egípcio que é Tote. Então, Tote é o Hermes, é o hermetismo, e é o mensageiro, né? Então, ele é o que faz a conexão daqui da Terra, né, de nós terrenos, com o todo, né, com o mentalismo do universo. Todas as questões que hoje acontecem, da evolução do homem na ciência, na inteligência artificial, no conhecimento da genética, a manipulação gênica, os transgêneros, os transgênicos, quer dizer, os transgênicos, os grãos transgênicos que hoje na agricultura se faz, tudo, a gente tem esse conhecimento e cada vez mais, porque os conhecimentos, agora vem a computação quântica, que não se sabe até onde chega isso, né? Então, todo esse conhecimento, ele já existe há muito tempo, já existe e muito mais. Isso está sendo dado ao ser humano e ele precisa ter o equilíbrio de todo esse conhecimento, de toda essa ciência, para que ele faça a coisa certa e não se destrua. E o caminho para
para que a humanidade tenha um resultado favorável e que ela sempre progrida de forma favorável com todo esse conhecimento, é o equilíbrio espiritual. A gente vê, por exemplo, tanto conhecimento, tanto conhecimento da indústria, a indústria bélica, por exemplo, né? As armas que se fabrica, as disputas territoriais pelo mundo, o planeta tá em polvorosa, são questões de disputa, de guerra na região, na Índia, entre Índia e Paquistão, a questão da China e Taiwan, a questão das Coreias, a questão da Rússia e a Ucrânia, a questão aqui aqui na América, na América do Sul e a Venezuela e criando esses atritos todos, enfim, é confusão para tudo quanto é lado. Há mais no Oriente Médio, que a gente sabe também, isso que está acontecendo lá. Então, por mais que a gente evolua, e cada vez mais nós temos mais poder de transformação da nossa realidade, com essa inteligência que a gente capta do universo, mas a gente precisa ter, além do equilíbrio emocional, que ele é carente bastante, né? O equilíbrio emocional, nós precisamos ter o equilíbrio espiritual. E nós precisamos ter essa conexão, essa busca dessa conexão, para que a gente consiga tomar decisões favoráveis e decisões mais harmônicas com a sobrevivência da humanidade e com a nossa melhor, a nossa vida mais favorável. E a gente passar por essa vida realizando, conectando com a nossa missão. Todos nós temos a nossa missão, né? Então, a gente vai começar a ter os estudos para isso. Aí a gente fala, mas as religiões já fazem isso, né? As religiões já buscam melhorar o ser humano, a questão moral. Então, as religiões são importantes, mas a religião é uma instituição criada pelos homens, com seus valores, com as suas verdades, mas com seus problemas também, de dominação, muitas vezes, de perseguição e de sectarismo. Quantas religiões, quantas nós todos aqui sabemos, que ela julga que a dela é a mais certa, é a mais importante, e a outra não deve ser considerada. Isso é sectarismo. E, na verdade, a gente não pode estar criticando religião nenhuma, porque cada religião busca uma verdade, busca a verdade, que é uma só. Mas é como uma fábula, assim, onde o mestre pega os alunos, os meninos, né, as crianças, e elas nunca viram um elefante, e coloca a venda nelas, e aí faz com que elas toquem o elefante para dizer e explicar o que é o elefante, né? Aí uma fala, o elefante é uma tromba, o elefante é uma pata macia, o elefante é um rabo, o elefante é o dorso, é o torso, é uma perna, é um membro, é uma orelha grande, e assim por diante. E será que todos estão certos? Todos estão certos, mas todos estão, então, tendo uma visão, uma parte da verdade. Então, a verdade, quantos mais chegarem ali para palpar essa verdade, eles terão uma visão da verdade, diferente dos outros. Então, por mais que se crie crenças, a gente não tem intenção aqui de criar religião nenhuma, porque por mais que se crie religião, sempre será uma parte da verdade. E a gente está em busca da verdade que já é tida no livro de Enoque, que já é tida por Hermes no Antigo Egito. No Antigo Egito, como eu falei, no Deus Tote, existia uma religiosidade no Antigo Egito, que era o culto a Amon, né? Até Amenófis IV, na dinastia de Amenófis IV. Quando veio Amenófis III, aliás, quando veio Amenófis IV, ele mudou o politeísmo do culto de Amon para o monoteísmo do culto a Atom, né? Então, tanto que ele mudou o nome de Amenófis para Tutankhamon,
Akhenaton. Ele era o adorador do deus Aton. Depois, com a morte de Akhenaton, voltou ao culto a Amon novamente. Mas, enquanto isso, existia uma religiosidade, uma religião, que era dos iniciados, onde se passava por iniciação. E era exatamente essa que era o culto de Thoth, né? Que é isso que nós estamos dizendo aqui, e é isso que nós vamos estudar ao longo de todo o período, enquanto a gente tiver essas lives, que nós as faremos semanalmente. Para que tudo isso aconteça, é necessário conexão. É necessário muito mais do que crença, né? É necessário vivência, né? Vivência em visualizar, em sentir, em ver realizado um propósito, né? E para isso as pessoas precisam se conectar numa associação, né? Associação de pessoas. Você pode ser um buscador sozinho, né? Você pode ser um buscador e deve ser, né? A busca ela é singular, de cada pessoa tem a sua busca, mas junto com todos você troca experiências e você se energiza e você avança mais. Então é por isso que existem as igrejas, né? Onde as pessoas trocam experiências, se motivam e até se ajudam. Mas não é necessário você conviver em templo. Você pode, muito bem, hoje, com essa realidade da internet, né, que nós estamos apanhando aqui nesse canal aqui para aprender a lidar com isso, a gente ainda vai ficar bom nisso aqui, mas você pode ter essa conexão e os estudos, você os fará, você os receberá em casa. E para isso você precisa criar um espaço sagrado, que em latim chama-se Sanctus Sanctorum, né? Eu coloquei isso lá no grupo, né? Para que você leia os textos, medite sobre eles e também faça a conexão, meditação, né? Mas você precisa ter um ambiente favorável, né? Tem pessoas que têm um ambiente separado na casa, tem espaço na casa, então, que bom, pode fazer no lugar adequado, pode ser num cantinho, não precisa ser uma coisa muito grande, não precisa ser enorme. Tem até um dos irmãos aqui no grupo que mandou a foto do espaço que ele já criou, que inclusive é lindo e maravilhoso, a decoração que ele já fez, né? Ele colocou motivos lá de medievais. Cada um vai ter cada um vai revestir, vai vestir esse ambiente conforme seu agrado, né? Conforme a sua energia. Mas algumas coisas são essenciais, que eu vou orientar. Então, a primeira coisa, nós precisamos contar com 7 energias. 7 energias. Primeiro são as energias dos portais dos 4 elementos da natureza, que é terra, fogo, água e ar. Nós precisamos dessas 4 energias. Isso é essencial que você tenha no seu altar. Pode ser uma mesa pequenininha, pode ser uma mesa de pedra, uma mesa de madeira, seja como for. Precisa ter mais 3 energias, que é a trindade. E a trindade, para o hermetismo, ela não é solar, como Pai, Filho e Espírito Santo, que é tudo masculino, né? A trindade, por hermetismo, é a essência do Pai, do Criador, a essência da Mãe, que é a energia feminina, e o Filho manifesto, né? Filhos manifestos, houveram vários na humanidade. Cristo, Jesus, por exemplo, foi um filho manifesto. Mas nós tivemos Buda também, nós tivemos Krishna, nós tivemos vários filhos manifestos, né? Como também tivemos do islamismo e do profeta e vários outros. Então, nós não os consideramos deuses, nós os consideramos filhos manifestos da Trindade. Então, isso precisa ter no seu altar.
Quem pode ter fogo em casa, né, o acendimento de uma vela, às vezes não pode, onde você mora, ou é perigoso, precisa ter muito cuidado quando lidar com isso, né? Fogo é fogo, né? Então, a gente sugere que você tenha pelo menos uma lâmpada que simule uma vela. Não é a mesma energia, sabe? Mas o importante é a intenção. Vamos começar então pelo uma mesa e o elemento terra. O elemento terra, você vai pegar uma pequena vasilha e você vai colocar um pouco de terra nessa vasilha. É terra mesmo, não é areia, terra. Então você vai colocar. Outro, que é a água, você vai ter uma outra vasilha e você vai colocar sempre uma água que ela vai evaporar, você vai ter que estar sempre cuidando dessa água, né? O ar, ele é representado por um incenso. Tem pessoas que não podem ter incenso, ela tem alergia, tudo, mas o ideal é que você tenha um incenso para representar o ar. Então você já tem a terra, o fogo é a vela, a água e o ar. Muito bem. Como que você, nessa vela, quando você tem possibilidade de ter uma vela só, para o hermetismo, e vocês vão ler ali no livro, na iniciação ao hermetismo, logo de cara, nas primeiras páginas, tem ali o ovo primordial, que é o Akasha. O Akasha é o todo, o Akasha é o universo, é o multiverso, é o que transcende, né? E aquilo, o Akasha, a energia do Akasha é energia negra. Então, o antigo místico do hermetismo, ele já falava, e vocês vão ver ao longo dos estudos, que já falava da massa negra e da energia negra, né? E que o que nós temos aqui, o que nós somos, e o que são as estrelas, o que são os planetas, enfim, o que está tudo, o que é tudo visível e palpável, é o manifestado. E é menos, nem se sabe direito quanto é, mas acredito que é menos de 8% do que há de matéria no todo. Agora vamos começar a falar de universo e tudo, porque é muito mais do que o universo. Porque o hermetismo acredita no multiverso, de vários universos. E hoje a ciência quântica já também acredita nisso. E também já se discute energia negra e massa negra, porque acha que essas órbitas que acontecem, esses caminhos que os planetas têm, que tem planeta que ele não está circundando estrela, ele tem uma órbita, ele tem um caminho, e esses caminhos acredita-se que são regulados por essa massa negra. Você veja que coisa, né? Isso já era falado há 12 mil anos atrás, isso já é sabido pelos iniciados há muito, muito mais tempo. Isso é coisa agora, do século XXI, século XX, XXI. Então, nós precisamos ter, então, de ter uma vela só, a vela tem que ser uma vela negra. Aí fala, nossa, vela negra, conotação do quê? Isso é energia do mal? Não existe isso. É a caixa, é o todo, né? Então, leia lá na iniciação do hermetismo. Não existe energia positiva, energia negativa, com conotação de energia boa, energia ruim. Existe energia. E tudo é criação do todo. Tudo que há aqui, tudo que é favorável ou desfavorável, são situações que estão inseridas nesse todo, nesse universo. Nesse universo é muito menos do que o todo. Então, tudo é o todo. E a gente precisa entender que nós estamos imersos em tudo isso, em todas essas energias. E nós também somos essa energia. Quando vocês estudarem um dos princípios do hermetismo, que é a vibração, vocês verão que nós somos mais espaço do que matéria, que os átomos, eles, na verdade, são matéria vibrante e tem mais espaço do que conteúdo material dentro deles. Muito bem. Então, esse altar ele tem que ser assim, ele precisa ser assim, ele precisa ter, então, os 4 elementos e
se possível, mas eu acho que é difícil, você tem que ter nesse altar, às vezes é difícil, você tem que ter a Trindade, que seria o Pai, a Mãe e o Filho Manifesto. As cores do Pai, a Mãe e o Filho Manifesto é convencionado que do Pai é dourado, da Mãe é prateada, que é a força lunar, força prateada, e o Filho Manifesto é uma vela rosa. Né? Já no ambiente onde você terá os portais, o ambiente dos portais, nós temos 4 cores também diferentes. A terra, ela é simbolizada pela vela verde, né? O fogo é pela vela vermelha, o ar é pela vela amarela e a água pela vela azul. Então nós temos essas 7 energias que estão caracterizadas nas velas, mas você pode ter uma só, que seria o Akasha. O Akasha ele engloba tudo, né? O Akasha são os portais e também representa a Trindade e representa muito mais do que tudo isso. Né? Muito bem. Agora, como que você vai, o que você vai colocar nesse altar? Você vai colocar outras coisas. Você pode colocar moeda para buscar prosperidade, você pode colocar coisas para buscar saúde, você vai buscar muitas coisas ali, e sempre que você fizer trabalhos, propósitos, né, você vai criar até avatares, nós vamos lidar com magia. Então, tudo isso que você fizer, e você sabe, eu acabei de falar, nós estamos imersos a energias favoráveis e energias desfavoráveis. A energia de luz e a energia de não luz. Então, e todas são importantes e todas têm uma função. Então, precisa ter muito cuidado e a sua proteção e o valor que você tem que ter perante todas essas energias é a sua moral. Não existe escudo maior do que a sua moral. Não há o que temer se você age dentro de uma forma ética e uma forma moral. Muito bem. Agora você tem que direcionar esse seu altar. Para isso que eu falei, para isso que eu disse que vocês precisam ter uma bússola. Então, o que que acontece? Quando você vê algum altar de algumas ordens esotéricas, né? Por exemplo, maçonaria. Eu sou maçom, né? Eu convivo muito com maçonaria, templo maçônico, tudo. E na maçonaria, por exemplo, aonde fica o dirigente, onde fica a figura que dirige os trabalhos de uma sessão maçônica, por exemplo, fica no altar, né, e que é no leste. Né? Então, normalmente, porque se diz, e vocês vão ler em muitos textos esotéricos, que a sabedoria, que a luz, e é verdade, a luz vem do leste, vem do oriente. Né? Ok? Leste, oriente, a luz vem do oriente. Então, os templos eles são orientados lá em cima, lá, o principal lá na frente é o leste, né? Norte, sul e o oeste fica atrás. Quando você entra dentro de um templo maçônico, você está entrando pelo oeste e você está dando de cara com o leste. À sua esquerda fica o norte, e à sua direita fica o sul. Tá? Quando você entra num templo. E outras ordens filosóficas, esotéricas, agem da mesma maneira. No hermetismo não é assim. No hermetismo, o principal onde você vai direcionar seu altar é para onde está a terra, né? Porque o leste, ele se você pegar, por exemplo, se você pegar a bússola e orientar ela para o norte, né? A bússola, apesar que a Terra está tendo alguns movimentos, né? Mas se você orientar ela para o norte,
Então, você está com a bússola aqui, né? Você está com a bússola, ela está com a ponta orientada para o norte. A sua direita é leste, a sua esquerda é oeste, e atrás é o sul, certo? Então, quando você vai montar o seu altar, você coloca o seu altar, pega a sua bússola e coloca ela no norte, e não para o leste, como normalmente se constrói alguns templos esotéricos, enfim, de outras denominações, né? Ou de outras características. Então, a gente vai orientar para o norte, né? Então, quando você está com ele ao norte, a sua direita, atrás de você é o sul. Então, aqui vai ser o fogo, o portal do fogo. E ao norte vai ser o portal da terra. A sua direita, né, vai ser o portal do ar, a sua direita. E você olhando para o seu altar. Você entra, olha o seu altar de frente, então ele é o norte. A sua bússola tem que estar apontando para o norte. É lá que você vai colocá-lo. Atrás de você é o sul, seria o portal do fogo. Lá é o portal da terra. À sua direita é o portal do ar, que seria o leste. E a água seria o portal do oeste, à sua esquerda. Ok? Então, é assim que funciona. Então, normalmente, então, o dirigente de um trabalho, quando vocês, no futuro, puderem frequentar e a gente puder organizar novamente um templo hermético, que eu acho que é importante a gente ter um templo no futuro, que eu já tive um templo hermético, já fui dirigente de um templo hermético, mas no dia a dia a gente vai ter o nosso próprio altar. E não é imprescindível você ir a um templo hermético, mas é importante, vez por outra, em determinadas datas ou porque você precisa ir e tal, você ir num templo para se juntar com outras pessoas que seguem o hermetismo, que seguem a filosofia, para você poder lá interagir e fazer trabalhos para as outras pessoas. Eu vou explicar. Como é que funciona isso? Vamos dizer, o hermetismo, além de ser um trabalho de evolução pessoal e de autoconhecimento espiritual, ele é também um trabalho de solidariedade, de amor e de cura. Como é que você vai curar as pessoas no seu altar? Você fazendo benzimentos, aprendendo evocações, aprendendo projeção, projetando as coisas para as pessoas, visitando as pessoas à distância, vocês vão aprender tudo isso. E no próprio livro que vocês estão com ele, que é a Iniciação ao Hermetismo, lá vai ter esse tipo de coisa, mas não se adiantem, vão por etapas, porque senão atropela. E é muito cansativo ler esse livro. Eu acho que é didático, ele fica melhor. Mas quando a gente tem uma reunião em templo, olha que coisa curiosa. Muito antes de kardecismo, de afro-religiões, ou religiões caribenhas, muito antes disso tudo, essas religiões todas, que são importantes, e cada pessoa tem a sua preferência por uma conexão, o hermetismo já fazia isso no Antigo Egito, que era a psicografia, que era o envolvimento com uma entidade que precisa ser encaminhada para o portal do fogo, que algumas religiões hoje falam em desobsessão, né? Mas no hermetismo é encaminhá-las para o portal do fogo. As pessoas que têm vidência, isso nós tínhamos muitas pessoas no nosso templo, muitas não, tinham duas ou três pessoas que tinham esse dom da vidência. Elas vinham descendo pelo portal do fogo as entidades, elas vinham vestidas com um manto cobrindo a cabeça, e estava a pessoa ali que estava com a obsessão, estava um outro fazendo o trabalho de sustentação para aquela que estava canalizando, e aí ele via a entidade saindo da pessoa, que estava próximo da pessoa, obsediando, sendo carreada para o portal do fogo, não é portal do fogo para queimar, para destruir, é o portal do fogo, porque o fogo vai levar para o Akasha, para ser purificada, é purificação.
É isso, não é destruição, não. Então tinham as pessoas que aplicavam energias, aprendiam a energia, como é que é o nome daquela energia de qual é? Prana, né? A energia prana, o reiki também é um outro tipo de energia, como tem jurei, tem vários tipos de energias divinas que você canaliza, que ela não é sua, ela é do todo, e você estando apto, treinado, você canaliza essa energia e você coloca lá. Eu comecei a aprender isso no passado e comecei a ver isso com muita intensidade quando eu frequentava centro espírita e participava das rodas de cura, trabalho de cura, e a gente via por que a mão da gente esquentava. Eu não entendia nada disso, né? Mas eu via que acontecia, minha mão ficava pelando, queimando, né? E aí eu fui estudar essas questões, aí fui ver o que eram os chakras, os 7 chakras, o que eram os chakras secundários que está no centro da palma das mãos, e assim por diante. E essas energias, elas são importantes e vocês vão aprender a sentir o chakra, mas isso dentro de tempo. É impressionante. Quando você começa a ver que você está, enfim, tem todo um mecanismo para se fazer, uma meditação para se seguir, um treinamento para se fazer para você poder começar a sentir os chakras, quando ele está empurrando, quando ele está sugando, né? Bom, é tudo isso. Então, é muita coisa. Tem a leitura de tarô, o aprendizado de tarô, tem vários graus para se seguir no hermetismo. O hermetismo tem 5 graus, né? Tem um grau que são mais de 100 instruções. Então, é muita coisa para se aprender, tem muita coisa para se ler. E o importante é sempre evoluir. Então, a primeira coisa é montar o seu altar, né? E aí, numa próxima live que a gente está aprendendo agora, nós estamos com bastante gente, hein? Tem muitas pessoas seguindo. Nem sei, eu não sei ver como quantas são, mas eu sei que tem a Valquíria, Carolina Fidelis, Munir, Andréia Garcia, Vivian Cartacho, Neuza, Rose, Iores, José Reinaldo, Rosemary Delfonso, que trabalha comigo, Shogun, Shogun. Shogun fala que faz parte de uma tradição antiga e está nos lembrando que nós também fazemos, né? Então, tem várias pessoas aqui acompanhando, o Ronaldo Barney, muito bem. Então, e cada vez mais nós vamos vendo o resultado, nós vamos vendo o resultado prático disso tudo, e a gente vai começando a sentir, sabe o que, gente? Conexão e amor por esse exercício. A gente vai sentir amor por esse exercício, né? A gente vai sentir que ele é tão importante quanto respirar. A gente vai ter intuições, nós vamos ter sonhos, e nós vamos ter melhores decisões na vida da gente, né? E a gente sempre vai fazer o bem, porque quando você começa a ter o poder de usar a energia, você sabe que você tem poder, e o poder vem com responsabilidade, né? Então é isso. A live é sobre isso hoje. Nós já estamos a 21h59, nossa, já tem 1 hora de live, 1 hora de live, acho que já cansou, né? Então, é mais uma live de aprendizado de mexer aqui com esse YouTube, que não é muito fácil, quem já sabe mexer sabe que o aprendizado é difícil. Depois, lá para frente, quando o nosso estúdio lá estiver pronto, que mais uns dias estará pronto, nós vamos fazer essa live lá do estúdio, né? E vamos ter streaming também. Então, ele vai ser um pouco mais amplo. E vai também estar conectado com o podcast. Tá bom? Então, é isso. Quem tiver alguns comentários para fazer, eu estou vendo aqui os comentários, as pessoas estão comentando. E lá, eu vou abrir agora lá no grupo, lá na antiga tradição, no grupo nosso do WhatsApp,
e vou deixar aberto até amanhã esse grupo, para as pessoas poderem comentar, sugerir, fazer sugestões. Eu já estudo isso há acho que uns 30 anos, que eu já estudo o hermetismo, mas a gente sabe que sabe muito pouco, né? Tem muita coisa e o interessante, o que nos anima é que nunca nós vamos saber, porque quanto mais a gente pesquisa literatura tal, sempre tem mais coisa para aprender. Até porque nós temos que estudar hinduísmo, nós temos que estudar o brahmanismo, nós temos que estudar as questões do judaísmo, da Kabbalah, enfim, né, as questões do cristianismo, todas têm o seu valor, todas têm a sua importância, e a gente vai fazer aqui um grupo de estudos de religiosidade, de filosofia de vida e de melhora da vida para a vida de cada um, né? E o objetivo aqui é todos nós nos ajudarmos, cada um com a sua experiência, com a sua vivência e com a sua porção de caridade. A maior caridade é a gente se importar com o outro, é a gente dar uma palavra de apoio, dar uma sugestão para a pessoa. Interessante, eu não vou citar nome, mas recentemente, muito recentemente, eu atendi uma pessoa com um distúrbio muito forte de equilíbrio, né? Ela tá até essa pessoa está nos assistindo, e assim, e nós tivemos eu como médico otorrino, eu tratei da tontura dela, e nós chegamos à conclusão de que o problema é o estresse, né? O estresse de trabalho, o estresse da vida, o estresse da situação toda. E aí a pessoa, muitas vezes, ela tem um valor muito grande, né, profissional, como pessoa, como inteligência, tudo, e, e, e muitas vezes a pessoa não sabe falar não, e as estruturas, os empregos acabam se aproveitando disso, né? E cada vez dando mais responsabilidades, dando mais trabalho, mas a remuneração não acompanha toda essa trabalheira. Então, é uma pessoa que sai às 7 horas de casa para chegar às 8h30 no serviço e chega em casa às 9h30, 10 horas da noite. Isso não é vida, né? Não tem fim de semana, não vive para o filho, não consegue ter uma vida pessoal, não consegue se relacionar com um namorado, com uma namorada, com um parceiro, uma parceira, não consegue ter vida pessoal e principalmente não consegue ter vida espiritual. Gente, é essencial nós temos a nossa vida mental em ordem, a nossa vida emocional e espiritual. E também eu vou passar para vocês, já que eu estou falando disso, eu vou passar uma monografia que eu vou transformar num pequeno livro, que já tem até o prefácio que um irmão fez para mim, que é a condição espiritual da mente, evidenciada pela terapia de vidas passadas. E é um texto muito interessante, muito, eu acho que vale a pena ler, tem umas 50 páginas, mas não porque eu escrevi, mas pelas pessoas pelos autores que eu coloquei lá, né? E vocês vão ver que realmente a nossa mente aqui, o que nós estamos falando aqui, ele é espiritual. Eu não preparei nenhum roteiro para falar com vocês hoje. Eu deixei fluir, eu deixei a conexão acontecer. E isso é mental, isso vem do espírito da gente. E se a gente faz alguma coisa programada, roteirizada, isso é racional. Quando você vai dar uma palestra sobre história do Brasil, independência do Brasil, como eu dou algumas palestras nesse sentido, ela é totalmente racional, totalmente mental, né? Mas quando você faz uma coisa como nós estamos fazendo hoje aqui, ela transcende, né? E a gente tem essa capacidade. E a gente precisa ter espaço para isso. Se a gente não tem, se o trabalho nos sufoca, se alguma coisa acontece e que não nos dá oportunidade de você ter paz de espírito, silêncio na sua cabeça, para você poder pensar e colocar uma intenção para que ela aconteça, isso está lá naquele livro do Deepak Chopra, né? O silêncio, você não pode ter
muitas ondas na água, no espelho da água, porque todas elas vão se anular. Se você tiver um espelho silencioso da água, você joga uma pedra, ela com certeza, essa onda vai atingir o outro lado da margem, né? Então a gente precisa ter esse silêncio, a gente precisa ter essa tranquilidade, para a gente poder ter sucesso e ter criatividade. Bom, é isso. Nós temos muito para falar, e a próxima live nossa vai ser daqui uma semana, se Deus permitir, né? Se o Criador nos permitir estar aqui todos. E convido as pessoas para vir, e a nossa primeira, nós vamos já falar sobre o primeiro capítulo desse livro que vocês já têm, e que eu vou disponibilizar para vocês uma apostila, tá? Então, eu vou, aquele livro transformado em apostila, eu vou disponibilizar por via digital para vocês, tá bom? Então é isso. Aí vocês colocam, eu vou disponibilizar no WhatsApp, lá no grupo, aí vocês imprimam, encadernem, para vocês poderem, depois a gente poder seguir nas instruções. É isso aí, gente. Eu agradeço todos terem participado da nossa live, da nossa reunião. Eu estou calor aqui nisso, é a primeira vez que eu faço uma transmissão no YouTube, nunca fiz isso. Entrevista, a gente tem vários. Eu vou participar agora, que dia que é? Sexta-feira, naquela rádio da Fundação André Luiz, eu e o professor Ahmed, Odair Ahmed, que está nos assistindo aqui, Abu Janra, nós estaremos com mais 2 pessoas participando de um programa de televisão, na TV Boa Nova, das 11 da manhã, 1h da tarde, para falar sobre as religiões no Brasil, né? Então, nós seremos 4 pessoas sendo entrevistados por um comunicador. Então, aí depois a gente coloca também como acessar essa TV, tá bom? Para vocês assistirem o programa, ou então assistir a reprise. É isso. Boa noite a todos e até a nosso próximo encontro. Eu vou abrir, então, lá para comentários lá no grupo, tá? Boa noite, gente.